Seja muito bem-vinda ao Mulher de Verdade, um podcast para mulheres amantes da palavra de Deus. Eu sou a Carol Bellino. E eu sou a Bruna. Estamos aqui mais uma vez diante de uma mesa posta para estar com vocês todas as semanas, conversando entre amigas. E nós cremos que é um tempo muito precioso, então prepara aí sua xícara de chá, né, Carol? Põe água para ferver, porque Uhum. esse tempo da mesa é um tempo de bate-papo, de conversa, e a gente quer conversar aqui, mas a gente quer estimular você que está em casa a ter esse tempo com a sua família, com as suas amigas. A gente quer resgatar a mesa para que nós possamos ter tempos de comunhão, sem pressa, de conversar coisas importantes. Então, vai lá ferver sua água. Eu não sei se você vai fazer chá, se você vai fazer café, mas enche a sua xícara e senta aqui para participar da nossa mesa hoje. E para quem não sabe, nós temos um perfil lá no Instagram que vai aparecer aqui embaixo para vocês. Design Divino IPP. Design Divino IPP. Pega o seu celular e segue lá. Tem bastante informação. Se vocês quiserem acompanhar o nosso trabalho com mulheres aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, sobre o podcast, você também pode fazer perguntas que a gente vai responder. E vocês podem sugerir quem vocês querem trazer aqui no podcast também, convidadas, porque a gente quer construir esse espaço junto com você que está assistindo a gente. E hoje nós temos uma convidada que ela é casada com o diácono Marco há 27 anos. Eles têm 2 filhos, a Tamires, de 23, e o Lucas, de 22 anos. Eles são líderes do grupo de pastoreio lá da Granja Viana. Eles também fazem parte da equipe do ECC, para quem não sabe, é do Encontro de Casais. Ela também é líder do Discipulado Design Divino. Todo semestre ela tem uma turma com as mulheres e também participa de diversos grupos de oração. Ela é formada em economia e pós-graduada em finanças empresariais. E hoje atua como designer de interior e ela vai nos contar um pouquinho sobre essa transição de carreira. Estamos aqui com a Adriana Honório. Seja bem-vinda, Seja bem-vinda, Adri. Adri. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, podendo estar compartilhando da palavra do Senhor. Me sinto muito honrada pelo convite. Nós aqui ficamos felizes, especialmente quando as mulheres do ministério estão aqui com a gente, né? Muito bom. Ai, que bom. E a gente sempre começa o nosso tempo com uma pergunta para os nossos convidados. Então a gente quer que você conte para a gente, Adri, quem é Jesus para você? Jesus é o meu melhor amigo. E sabe aquele louvor? Jesus é o melhor amigo, que nele a gente pode confiar. E eu sempre, desde quando eu tinha meus 14 anos, eu escutava esse louvor. E todas as vezes que eu tinha um desafio, eu sabia que o Senhor estava comigo. E tem uma palavra que é em Isaías 41, 10, que diz: não temas, eis que estou contigo, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então nele eu confio e ele está comigo todos os dias, todo o tempo, e em cada momento eu posso sentir a presença do Senhor, e isso me fortalece, porque ele é minha força, ele é minha rocha, meus pés estão firmados no Senhor, e eu ando com ele, e tudo isso faz muito sentido, né, com o design divino, porque aí eu pude aprender a cada dia mais sobre estar em Cristo, conhecendo a palavra do Senhor. Então, para mim, isso é muito importante. E assim, eu poderia falar muito mais coisas, que Ele é meu Salvador, que Ele é meu Senhor, que eu busco no Senhor. E o que eu mais espero é estar com Ele na Nova Jerusalém. Sabe, poder abraçar o Senhor. Isso é a minha... Assim, eu sei que cada um tem um tempo aqui, né? Mas essa é a minha fé. Isso é o que eu creio, isso que eu acredito. Amém. Que lindo, né? E eu espero também. É muito legal a gente viver aqui na Terra, mas com os olhos no lugar correto, né? E aí eu fiquei curiosa. Aí eu quero te perguntar, como é que você conheceu a Cristo? Eu conheci, antes eu conhecia de ouvir falar, né? Eu conhecia, assim, um Deus que ele me apontava, assim, olha, tudo era pecado, você vai para o inferno se você usar uma calça, se você usar um brinco, um batom, um cabelo, se cortar o cabelo. E eu, na igreja presbiteriana, eu conheci um Deus de amor, que ele me ama,
e que o sacrifício de Cristo na cruz é muito maior do que qualquer coisa que isso daqui passa, mas a vida é eterna com Cristo. E então eu pude ser mais segura, mais firme no que eu estava fazendo e que eu não estava desagradando ao Senhor fazendo isso. Então, isso foi na minha adolescência. Então foi assim, eu conheci, na verdade, a minha mãe, a gente passou por um momento bem difícil, né? A minha mãe, ela teve uma doença na perna e nós éramos católicos todos, mas veio um missionário e ele visitou a minha mãe. Ela estava enferma em casa, na cama, e ele falou, se pregou Jesus e ela fez com ela mesmo um propósito, um voto que se ela fosse curada, ela iria servir ao Senhor na igreja dos crentes, né? E na época ela começou a servir na Assembleia de Deus. E nisso eu tinha 9 anos e tudo mais. Então, foi por isso que eu te falo, né, que eu conheci de uma forma, mas na igreja presbiteriana, com uns 14 anos, uma amiga me convidou para ir na igreja, conhecer, e aí eu fui, e aí eu aprendi muitas coisas, a palavra do Senhor, porque verdadeiramente a palavra nos liberta e nos traz clareza do que Ele quer, que é muito maior, o plano de Deus, o seu plano de redenção para nós, né? E foi assim que eu conheci mais Jesus. E para a glória do Senhor, a minha mãe foi curada. Que bênção. E assim, ela começou a caminhar e a falar para nós, nos levava para a igreja, sempre orava. Então, foi assim que eu fui aprendendo mais de Jesus. Recebeu uma herança da mãe, muito legal, né? Que bênção, que especial. E o pastor Arival pregou recentemente sobre a eternidade, que ela já está em nosso coração, né? E Adri, aproveitando que você comentou aí do design divino, conta pra gente um pouquinho o que você estava vivendo antes de começar, então, esse discipulado de mulheres, antes de você participar do design divino, ainda como aluna. Então, eu comecei a estudar o design divino em 2016. Foi quando logo foi uma das primeiras turmas com a Lúcia, do Marcelo. E eu aprendi muito com ela e tive também umas colegas de turma, pessoas maravilhosas, como a Elza Maria, assim, a Karina, do Rafa. São pessoas, assim, que eu pude caminhar com elas, né? E aí a gente trocava muita informação e estava aprendendo. E nesse momento, eu estava passando, assim, já no meu trabalho, já trabalhava assim, trabalhei durante 25 anos, então já estava bastante tempo trabalhando como executiva de contas, no mercado financeiro, uma coisa que eu gosto muito também de fazer, gostava, né? Porque agora eu mudei de profissão, mas o que eu trago é o que? O relacionamento com o cliente, o atendimento, o poder conhecer mais sobre a empresa, sobre as pessoas, isso faz toda a diferença, porque a gente está falando de negócios, de dinheiro, no caso de banco, né? Mas essas operações, ou de investimento, ou de crédito, ela sempre se traduz em pessoas, em negócios, que vai beneficiar uma empresa, uma família, né? E eu sempre penso que quando você tem uma responsabilidade muito grande quando você dá um crédito para uma empresa, porque aquela empresa tem 300 funcionários e são 300 famílias, né? Bom, enfim, então o que isso tem a ver, né, com o design divino, o meu trabalho? É porque eu já estava trabalhando há bastante tempo e queria fazer uma mudança, porque um mercado corporativo, ele é um pouco machista, assim, né? E a gente se adequa a esse sistema, né, dentro dessa proposta, dessa profissão. E você se dedica muito tempo, né? Muitas horas de trabalho, e você tem a sua casa, você tem a sua família, e, e mesmo que você organize, você sabe que precisa ser feito, você tem uma pessoa que vai te auxiliar, tanto com as crianças quando era pequena, com babá, ou com as pessoas
Porque sozinha a gente não consegue fazer nada, a gente precisa de pessoas. Mas você quer fazer, você quer ter, organizar, estar ali no dia a dia. Bom, enfim. E o designer, naquele momento, era assim, o design divino, né? E o design divino era o que o Senhor tem para nós como mulher, né? Então, qual é o propósito de Deus para a sua vida? E tem muita coisa assim, né? Olha, qual é o seu propósito de vida, a sua identidade, né? Então, assim, a minha identidade é em Cristo. O que eu aprendo com isso, né? Então, eu vi a minha posição como mulher. Eu aprendi isso no design divino. Então, assim, o meu propósito é o quê? É servir. Servir com excelência, né? E eu preciso começar a servir em casa, na minha família, né? Para fazer, não que antes eu não servia, mas sem essa consciência de fazer o meu papel como mulher também, da feminilidade, né? Que é diferente, né? Eu não sou feminista, eu sou feminina. E trago isso na essência, na casa, nos cuidados. E aí eu fui aprendendo, na verdade, o meu papel como esposa, como mãe, vamos dizer assim, cuidando do lar nos detalhes, né? E eu já havia há muito tempo pensando, isso estava em 2016, mas eu comecei a fazer design de interiores em 2011. E eu já era formada, mas não estava atuando. Então eu achei que foi um divisor de águas, porque depois desse primeiro estudo que eu tive em 2016, em 2018 eu virei a chave. Eu mudei de profissão definitivamente, saí do mercado financeiro e que recebi muitas propostas assim para ir para outros bancos ou assim para estar trabalhando, mesmo é, como, como PJ, né? Não assim com vínculo. Uhum. Mas eu decidi, é bem interessante, né? Porque quando você toma uma decisão, e mesmo que ele seja mais difícil o caminho, porque quando você já tem uma profissão, você já atua, você já conhece as pessoas daquele segmento, as pessoas também te conhecem, os seus clientes, é toda uma cadeia de relacionamento durante muito tempo. Mas eu vi que eu estaria mais tempo em casa, podendo estar mais acompanhando os meus filhos, mesmo que eles já estavam na universidade, que é diferente os cuidados. Continuam os cuidados, mas eles são diferentes. Então, isso me deu muito mais força para falar, olha, é isso. Porque o design de interiores também cuida do interior, né? É de dentro para fora, como eu estava falando para vocês, né? Assim, um pouquinho antes que quando você quer mudar, na verdade, você já pensou o que você quer fazer, né? Uhum. Só que aí você quer mostrar isso. E aí você demonstra isso na mudança, na organização, na facilidade e na combinação de cores, na harmonia. Então, eu também gostava muito disso, mas isso não estava aflorado. Esse lado de, vamos dizer assim, minimalista, criativo, ele estava mais adormecido. Ele já existia, porque nós temos as nossas, vamos dizer assim, capacidades, dons, talentos que todas têm, mas às vezes a gente não desenvolve isso. Então a gente precisa analisar e colocar para fora e ter a coragem, né? Uhum. Ter coragem e decidir E começar, e né? começar. E é tão legal isso que ela está falando, porque a própria Bíblia vai dizer, né? Pelos frutos os conhecereis. Então, se Deus está fazendo uma transformação interna, isso tem que se expressar de alguma forma, na forma como a gente organiza a nossa vida, a nossa rotina, todas as áreas, né, da nossa vida. Então, isso é muito interessante, porque tem que organizar de dentro para fora mesmo. E eu queria saber, Dri,
se você tinha alguma expectativa. Quando falaram design divino, você tinha alguma expectativa? O que que você pensava? Porque às vezes tem mulheres que falam, eu não vou fazer esse curso, porque ali eu vou aprender que eu não posso trabalhar, ou eu vou ter que ser submissa e não posso mais ter minha vontade. Você É. pensava alguma dessas coisas ou você não tinha nenhuma expectativa? No começo, assim, eu não sabia, né, do que se tratava. A minha expectativa era de conhecer mais a Deus e a sua essência, né. Então, qual é o propósito dele para mim? Porque eu, assim, eu fui vivendo, né, e as coisas foram acontecendo. Sempre, claro, ele estava nos guiando, né. O Senhor, ele é soberano sobre as nossas vidas, mas, você tem que ter essa consciência. Então eu estava vendo que dentro do papel da minha casa, eu estava, com mais atividades que também não era minha, eu estava tomando o papel também do meu marido e muitas vezes, né. Então a gente foi, dividindo melhor as tarefas. Então essa questão de eu me sentir cansada, sobrecarregada, era por isso também, porque eu achava que eu tinha que também trabalhar e também ter que cuidar de todas as tarefas da casa, deixar tudo sempre, assim, organizado, que é importante, só que eu preciso dividir com ele também, né. Se eu não falar para ele também tá tudo bem, né, a vida tá as coisas estão acontecendo, então, aí eu foi aonde eu aprendi isso. Para mim foi melhor, viu. Foi essa questão que as pessoas falam, né, muitos falam da submissão, mas como a gente aprende no design divino que é uma questão de temer a Deus, né, porque ele que instituiu e ele é líder, e ele colocou uma organização. Uhum. E essa organização que eu acho que é o que eu falo para as meninas, né, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Então, o marido é o cabeça da mulher. E também, e como é importante você também ser submissa a um homem que te ama, que quer o melhor para você e para o seu lar. Então eu não vejo, e quando eu não vejo essa questão dessa disputa de querer ser capacho, dessa é tão degradante, né? Porque o seu marido te ama, ele quer o melhor para você, para o seu lar. Então, não faz sentido isso. Mas é rotulado de uma forma muito negativa. E um outro dia eu ouvi uma declaração que eu achei bem interessante, que fala assim: olha, que a mulher ela foi tirada da costela, que é para ficar do lado. E a costela, ela guarda as coisas que é o mais importante, né? Que é o pulmão e o coração. Então, para estar bem protegido. Então, você está do lado do coração, amando, protegendo, guardando. Você é como se fosse a guardiã do seu lar, de dentro, né? Aqui dentro da tua casa, guardando, protegendo. Então, isso fez todo sentido. Agora, principalmente com o meu trabalho de hoje também. Uhum. Então, para mim, sinceramente, foi uma libertação, né? Uma liberdade em Cristo e uma outra forma de viver de verdade. E é interessante porque tem muita gente que chega, né, com muitas barreiras e a gente vai vendo o que o senhor vai fazendo, como ele vai mexendo mesmo nas nossas convicções, nas nossas preferências, nos nossos entendimentos errados das coisas, dos termos, né? Então é muito precioso escutar isso do que você está trazendo, porque às vezes é só uma mudança da nossa postura e da nossa perspectiva para alinhar as coisas também, né, no contexto que a gente está. Então é muito, muito precioso isso que a Adri está trazendo. Quanta transformação, né? É Ao longo do caminho aqui, você já trouxe vários pontos, né? Que o Senhor foi trabalhando em você, porque é algo que a gente sempre fala, né? Deus tem uma missão especial para cada uma de nós. E houve um despertar, né? A ponto de você tomar uma decisão, de recomeçar a sua carreira, enfim, de ter essa coragem, né? E aí, Adri, e o que você foi então aprendendo ao longo deste processo, né, ao longo do design, né? Quais foram os principais temas, enfim, que você mais se identificou, que você foi mais impactada? Eu vejo assim, principalmente o orgulho, né? Porque quando você tem um status, né? Porque quem tem o dinheiro manda, né? De uma certa forma.
Assim, e isso foi bem, o que mais trabalhei em mim, né? Porque não que eu mandasse na minha casa, veja bem, a gente sempre conversou e tudo mais, mas você tem muito disso, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu mereço, sabe aquela coisa? Então vou Uhum. comprar aquela bolsa, aquele sapato, aquelas coisas. Não que eu não compre, mas eu também sou economista, né? Então tem aquela questão de sempre ponderar e analisar, enfim, os momentos também. Mas eu acho que assim, a questão do, do status, do orgulho, eu acho que isso trabalhou bastante em mim mesmo, porque além disso, você tem uma posição e aí você vai começar tudo de novo. Não, nunca a gente começa do zero, porque a gente tem conhecimento e tudo mais, né? Mas a gente sempre pensa que você precisa melhorar mais. Então você estuda mais, investe mais nisso, numa outra profissão. E, e no designer a gente aprende muito isso, assim, deixar o Senhor te usar, buscar a essência de Deus e o que Ele tem para nós, né? E, enfim, eu vejo assim também essa questão de cada um ter o seu papel. Então, eu encorajo muito o meu marido, os meus filhos a trabalhar, né, a fazer o seu melhor. E foi muito interessante porque nesse processo, 2016, o meu marido ele estava trabalhando também, ele trabalhou no mercado financeiro, depois ele montou uma empresa. E nessa empresa a gente trabalhou, né, como era uma lavanderia, uma franquia. Então, ele foi trabalhando, né, bem nessa área e ser empreendedor no Brasil é um desafio também. Então, todo mundo trabalhava juntos ali, então a gente desenvolvia bastante o trabalho. Até um ponto que depois veio a pandemia e nós identificamos que era um momento de parar com essa atividade. E eu encorajei ele também a buscar voltar para o mercado, a estar trabalhando. Então, hoje ele já trabalha em uma outra instituição financeira já há 3 anos, inclusive está de férias. Então, eu vejo que essa posição de encorajar, de estar ali ao lado, fortalecendo ele, né, como o homem da casa, como as coisas que ele precisa fazer, que ele pode contar comigo, que nós estamos juntos e eu também em casa. Então, dentro desse processo, que eu posso dizer, a nossa renda teve que ter ajustes. Então, tudo isso a gente vai aprendendo. Não é uma. É difícil, dói, né? Mas acontece que a gente cresce e a família cresce e nós ficamos mais fortalecidos e a gente vê que quem é o nosso provedor é Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda, é Ele que traz à existência as coisas que não existem e a gente aprende a ter contentamento, a aprender com o Senhor. E não é um contentamento, se não tem, tá bom. Não, é saber que é um tempo, que é um processo para todas as coisas. Eclesiastes fala muito disso, né? Então, esse tempo de maturação, de processo, de aprendizagem, para nós todos e também para os nossos filhos. Para eles trabalharem, para eles saberem dar o valor àquilo que eles têm. E não é só de trabalho, entendeu? A gente precisa ter tempo de estar à mesa, de olhar no olho, de acompanhá-los. Então, hoje eu tenho mais tempo para, durante o dia, passar uma mensagem para o meu filho Lucas, como que foi a prova hoje? Aí ele tira uma foto e mostra, olha a nota. E aí, de encorajar ele em outras coisas, tem alguns exercícios que ele não gosta muito de fazer, ele tinha 19 exercícios para fazer. Aí eu falei para ele, a cada 2 você me passa que eu vou vibrar aqui com você. Ai, que fofa. E aí a gente tá ali, um tá ajudando o outro. Enquanto que o meu tempo, o meu melhor do tempo, eu estava antes fazendo uma operação, fazendo outros negócios, que eu não tinha tempo de ligar para saber como estava o meu filho. Quem levava as minhas crianças para tomar vacina era minha mãe. Sabe, assim, eu tive uma boa rede de apoio,
mas são coisas que agora eu estou podendo fazer em um outro momento, mas que também é importante, porque agora ele está morando sozinho, então é um outro tempo, mas a gente tem que aproveitar cada momento. Então, o que eu posso resumir com isso, que o design divino me ajudou, né, Deus, através da sua palavra, porque a gente estuda Gênesis, né, a criação. E a nossa vida reflete a glória de Deus. E que nós sejamos espelho do que Ele quer para nós, que a gente possa viver o que a gente prega. Então, estou contando aqui para vocês aquilo que aconteceu, que está acontecendo na minha vida mesmo, né? Então, eu agradeço a Deus por ter passado por isso, e hoje o que eu falo? Tem outras mulheres que têm vontade de mudar de carreira, têm vontade de sair, mas fica pensando, ai, como que vai ser? Eu vou passar privação? Não, você é um justo. O Senhor diz que nem um justo, né? É Salomão que fala, né? Fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Então, o Senhor é que nos fortalece, é Ele que é o nosso provedor e Ele não vai deixar nada faltar. E hoje eu faço isso, eu encorajo, sim. Claro, a gente tem que fazer com prudência, né? Aqui a gente está falando que é para você sair do seu emprego, que é importante trabalhar, porque eu trabalho também, né? Eu só trabalho em outra profissão. Mas e também não dá para. Você tem que planejar essa transição de carreira e também só uma coisa, só vai, entendeu? Vai preparada, que vai ter desafios, vai ter dia que não vai ser legal, mas no outro dia vai melhorar, e é um dia de cada vez, e cada vez você vai ficar mais fortalecida, cada negócio que você fecha, que você vai vibrar, e você tem que buscar isso, e se é isso mesmo que você queira, né? Algo importante que você comentou é sobre esse encorajamento, né, que você traz ao seu marido. E nós mulheres, né, você aí mulher casada, será que você tem sido facilitadora do seu marido? Porque não é sobre nós, né, é sobre o Senhor. Então, o grande... Eu acho que, assim, algo que me marcou também foi essa questão de: será que eu sou facilitadora para que o meu marido cumpra o papel dele dentro da minha casa? Né? Será que eu auxilio ou eu acabo atrapalhando mais do que ajudando? Então, assim, será que eu consigo facilitar o dia a dia dele para que ele possa trabalhar, para que ele possa também, né, ser o provedor dentro de casa? Como é que tem sido, né, esse dia a dia? E você falando sobre esse encorajamento, é justamente isso, assim, como é que eu, né, no meu papel de mulher, consigo encorajar o meu marido, facilitar o dia a dia dele para que o nosso casamento, a nossa família reflita a glória de Deus? Então, eu acho que isso é tão importante e está nos detalhes, né? Do meu dia a dia, de como eu converso com meu marido, às vezes num dia cheio, no final do dia todos ali, né, trabalhando. Então, essa sabedoria, ela é extremamente importante para que o nosso dia seja mais leve, né? Para que o nosso dia seja... Eu acho assim, que antes de tudo começa com oração, né? É assim... A gente busca o Senhor em oração, medita na palavra e faz esses propósitos, né, de orar. A oração é que nos sustenta. E aí a gente conversa, né? Então, por exemplo, eu sei que o Marco, ele chega em casa mais ou menos umas 5h30, ele sai do trabalho, ele trabalha muito perto de casa, né? Tem esse benefício de trabalhar perto. E então eu sei a hora mais ou menos que ele vai chegando, então eu já paro o que eu estou fazendo, já vou preparando um café, algumas coisas, que eu sei que ele já vai chegar, ele chega sempre com uma fome, querendo conversar, mas aí eu espero, eu escuto, vejo como que foi aquela operação que saiu ou não, e aí a gente vai conversando. E a gente vai trocando, né, as informações, vai trocando, sobre
o assunto, porque como eu também trabalhei no mercado, então tem muita coisa que a gente pode estar tem assunto para Ajudando. conversar, né? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa importante. A gente tem que se interessar pelo trabalho do marido. Às vezes, não é coisa dele lá. Mas tudo bem, se for. Porque a gente também precisa interagir de uma forma dentro a- daquele contexto, né? Ou do trabalho, de alguma notícia. Olha, a taxa Selic permaneceu, está 13,75. Então, e aí, o que isso vai influenciar os juros? Como que tá? Então, a gente acaba conversando sobre o mercado, as negociações, enfim. Então, isso também é uma forma de eu escutá-lo. Então, às vezes, a gente também tem que fazer a escuta afetiva. Você tem a escuta intencional, a escuta com atenção e a escuta afetiva, que é a escuta do coração. Não sabia disso. A escuta, a intenção é o seguinte: é você ter a intenção de escutar para entender o que aquela pessoa quer falar. E com atenção é de olhar nos olhos, porque às vezes você vai, fala aí que eu tô te ouvindo, e você está fazendo outra Com o coisa. celular na mão. Então você não está ali presente, é do estado presente. E com a afetividade é o seguinte, porque se a gente fecha o coração, tem muitas coisas que a gente não escuta, né? Que a gente só vai poder escutar quando a gente abre e coloca amor na situação. Uhum. Então, tem muitas situações que, se você não colocar amor, ela não vai gerar, não vai brotar, não vai germinar. Tem aquela questão de falar com as flores, né? Para elas desabrochar, eu vejo que faz sentido nisso também, de você ter atenção. E, enfim, e eu acho que isso faz toda a diferença para, pelo menos com a gente. Então, aí eu escuto, vejo como que foi, e aí depois ele vai para o quarto, e ele fica na caixa vazia, né? Tipo, fica no tempo dele lá e tudo mais. E eu também, aí eu faço as minhas atividades também que eu tenho. Então, eu também organizo bem o meu dia, o meu tempo, para que eu possa ser produtiva naquilo que eu me dediquei para fazer. Mas também não coloco muitas coisas na agenda, para também não ficar me cobrando muito. Mas essa questão da gente ser produtiva, eu acho que é interessante falar. Porque quando a gente trabalha no mercado, vou falar só no mercado financeiro, mas vamos dizer, no trabalho, a sua produtividade é o resultado financeiro que você traz. Uhum. Quando você trabalha tanto em casa e quanto no trabalho, que você também trabalha em casa, né, no seu home office, você tem que medir a sua produtividade, não é só pelo resultado financeiro que você traz, mas pelas atividades que você relacionou, que você cuidou da sua família, a alimentação que você preparou, assim, um cuidado com a saúde. Então, olha quanta coisa você está sendo produtiva e você não está levando em consideração que isso é importante, que é importante para a tua família. Então, assim, o trabalho, ele é muito importante, mas ele não é tudo, ele é uma parte. Então, você tem a saúde da sua família, que começa na cozinha da sua casa, numa boa alimentação, né, nos cuidados com a casa, sendo facilitadora. Então, tem várias coisas. Muitas coisas. E eu achei muito legal você falar que você se prepara para receber, né, o Marcos quando ele vai chegar em casa, porque eu vejo que hoje em dia as pessoas não têm mais essa cultura. Quando eu fiz seminário, a gente aprendeu, né? A gente tinha uma disciplina que chamava Lar Cristão para Solteiros, para a gente se preparar para ter uma família. E lá eles diziam: todo casal precisa ter tempo de sofá. E o que que é esse tempo de sofá? Quando chega em casa do trabalho, precisa sentar e conversar. Sobre o quê? Sobre qualquer coisa que vocês compartilham em comum. Então, eu acho que é muito legal, né? Porque a Adri trabalhando no mercado financeiro, ele também, vocês conseguem conversar, vocês conseguem trocar ali, né? Compartilhar. E vocês vão desenvolvendo o relacionamento de vocês, né, do casal dessa forma. Porque tem muita gente que acha que só morar dentro da mesma casa, fazer mercado, essas coisas vai resolver, mas se você não tem esse tempo,
o tempo vai passando e você vai convivendo com o estranho, porque você já não sabe mais o que ele gosta, o que ele quer. E você pontuou, não é um tempão, assim, vocês não ficam 5 horas conversando. Às vezes você fica ali meia hora, às vezes menos, mas não perde esse contato todo dia, né? De vocês Ah, dois, um com o outro, sabendo o que está acontecendo, o que vai no coração, não vai. E aí fica um encorajamento para você que está nos assistindo. Tenha o seu tempo de sofá. Se você não tem, isso eu falo para todas as minhas amigas, que eu aprendi, apesar de ser solteiro, eu acho muito legal, porque eu vejo que muitos dos problemas que os casais têm hoje em dia é porque eles não conversam todos os dias. Então tem esse tempo de sofá. Só que o tempo de sofá não é para você ficar reclamando todo dia que a máquina tá quebrada. Não, é um tempo para vocês conversarem sobre é. coisas legais, como vocês conversavam lá no começo. E esses problemas, eles têm que vir fora do tempo de sofá. Então eu achei muito legal isso que você trouxe. Se sintam encorajadas pelo que Deus tem ensinado a Adriana, porque eu acho que isso é muito importante para a manutenção da família, do lar. Ter um tempo de qualidade, né? Não importa qual seja o tempo, mas o tempo que você tiver, que seja um tempo bem aproveitado. E tem muitas pessoas que só gostam de ser ouvidas, né? E esse ponto de você parar para ouvir, entender o outro. Tem até a questão da empatia, né? Você colocar no lugar do outro para entender como foi o dia, enfim, né? De que maneira você pode contribuir para até mesmo melhorar o dia dele, né? E achei legal que você falou, que você abriu falando, né, que você ouve, porque a gente, principalmente quando a gente fica em casa o dia inteiro, a gente chega, quer falar, quer falar, quer falar. É. Mas é importante, eu vou escutar o que ele tem para trazer primeiro, porque você abre a porta, né, para o relacionamento ali, para o diálogo. Então eu gostei muito. Uma benção. Eu procuro sempre assim, estar em casa geralmente nesse horário. Porque eu já sei que ele já chegou e também porque evita o trânsito, né? Então, é uma coisa que eu gosto de estar fazendo e tudo mais. Mas, assim, não vou dizer que é todos os dias. Tem Às vezes dia não que dá. não, mas isso, mas facilita muito. Eu acho que é bom. E eu também sei que ele gosta, porque quando ele chega, ele já está. Ou então eu já ligo, olha, traz o pão que o café já tá passado, já traz. Ou então, às vezes, eu também aprendi algumas coisas, assim, né? A fazer um bolo mais gostoso. Eu faço um bolo de cenoura, de laranja. De laranja é uma delícia. De Já comi, é muito bom. De laranja eu faço. Então, assim, e também uma outra coisa. Eu, por exemplo, eu gostaria, ainda vou fazer um curso de gastronomia, Me gente, mas chama, que eu assim, também quero. eu quero aprender a fazer algumas coisas práticas, rápidas, assim. Não seria um curso de gastronomia, mas é um outro curso que você consegue deixar como se fosse num restaurante, toda a base pronta, para que quando você pega, eu quero fazer um risoto, já está tudo ali meio que. Nossa, se você Olha. achar esse curso, por favor, me chama para ir junto. Então, é isso que a única coisa que eu acho que eu preciso melhorar mais é nessa questão da cozinha. Porque, olha, tem coisas, eu adoro organizar, adoro Nossa, arrumar as Eu coisas. comi uma coisa que você fez agora, eu tô tentando lembrar, na casa da Gisele, num chá da tarde, tava tão gostoso. Você fez era uma torta? Uma torta Adri- de frango, não Ai, lembro. que delícia. Então você tá se cobrando, É. porque eu lembro que eu experimentei e tava muito bom. Ai, que bom. Não, então, porque A gente sempre tem que melhorar, a gente né? sempre. Não, a gente tem que ter um prato específico. Igual eu levei para as meninas quando a gente teve o nosso encontro, do bolo de laranja, porque assim, esse é o meu bolo preferido, que fica muito bom, viu? A da próxima você pode trazer. Eu vou pra trazer. gente provar que você vai ficar com vontade aí, né? Paciência. É verdade. Eu posso até filmar, né? Como fazer, porque esse eu sei de cor, é super Olha. prático. Olha! Mas Receitinhas. não faço assim tantas coisas assim, mas o que eu gosto, eu faço assim o básico, eu procuro fazer bem feito. Sempre eu peço assim, ai Senhor, que essa comida fique bem saborosa, que eles gostem e seja nutritiva. Que é importante. E eu acho que só o fato de você ter consciência de que isso é importante, você querer fazer, o Senhor honra essas coisas que a gente faz, né? Verdade. E ele vai dando recursos, ele vai mostrando, apontando direção e caminhos. E agora eu queria saber, então, por que você fez design? Deus tem transformado muito a sua vida. Por que você decidiu que você queria fazer parte do ministério e passar essa mensagem para outras mulheres? Então,
Tito 2, 5, né? 4 e 5. Desde assim, da primeira lição que eu vi que é isso, que a gente tem que ensinar as mulheres que são mais novas na fé a amar o seu lar, seu marido, né? E cuidar e passar esse legado. Então, isso que é importante, não pode parar em mim. Eu tenho que passar, eu tenho que caminhar junto com essas minhas irmãs. E porque, assim, nós somos relacionais e responsivas, né? Temos essas características. E como é bom também saber que a gente não está sozinha, que a gente pode contar com uma outra irmã para estar orando juntas, para estar que está passando a mesma, não vou dizer assim, no mesmo momento, mas tem coisas para aprender, todo mundo e a gente também troca bastante, eu também aprendo muito, né? Então, aí eu fico tão feliz quando eu ministro, né? Falo da palavra, a gente estuda junto a palavra do Senhor e aí parece que os olhos assim realmente se abrem, as escamas caem e vê que como a gente estava fazendo não estava de acordo com a palavra. E assim, às vezes é umas frases recorrentes que eu escuto, eu era feminista, mas não sabia. Eu agia dessa forma que não estava encorajando ou estava desfazendo, né? Tem aquela lição dos caramujos, né? Que é assim, das princesas, que as meninas são todas açucaradas e os meninos são rabo de cachorro e caramujos, né? Mas e não é assim, tem muita briga, assim, no sentido de competição entre homens e mulheres e traz isso para dentro do relacionamento. Então, quando a gente está no nosso papel, fazendo a vontade do Senhor, e também, se você está no seu papel, o outro vai também fazer o dele. Então, aí cada um fazendo o seu melhor para crescer junto, para ser. Porque no final é o que a gente quer? A gente quer ser feliz fazendo a vontade do Senhor. E é isso, né? Nós somos bem-aventurados quando nós andamos de acordo com o que o Senhor quer para nós, para nossa casa, para nossa família. E a gente erra porque a gente não conhece as Escrituras, porque a gente não conhece o que Ele quer para nós. E assim, a gente sabe que a gente vai errar. Vai falar coisas que não deve, vai pensar, mas aí a gente pede perdão, vai até Jesus e Ele nos perdoa, e Ele nos mostra o caminho, Ele nos acolhe e Ele nos ama, né? Ele nos ama muito. E eu gosto também de falar para as nossas irmãs, né? Que o Senhor Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de existir tudo, porque Ele já sabia a história do fim antes do começo. E assim, e no Salmo 139 diz muito disso, né? Que quando nós estamos sendo formada, entretecida no ventre da nossa mãe, Ele já nos escolheu. E Ele nos ama, e Ele quer que a gente... Ele tem um futuro e uma esperança para nós, para nossa família, para os nossos filhos, porque família é projeto de Deus, porque a família, ela mostra o que o Senhor quer para a humanidade, né? Porque a base da sociedade é uma família. E não é uma família perfeita, mas é uma família que busca o Senhor, que teme ao Senhor e que anda de acordo com a sua vontade. E Ele mostra para nós o que Ele quer de nós. E a gente tem que estar sensível para ouvir a voz do Senhor. E nessa caminhada a gente vai estudando, né? São 8 encontros e nós estudamos, fazemos a nossa devocional todos os dias. Cada dia é uma descoberta. Então aí as meninas colocam no grupo, olha, nossa, isso falou muito comigo. E cada uma tem uma história para contar ou para falar, olha, o que me marcou. E é tão interessante que quando acaba, elas falam, não, eu não vejo a hora de fazer o 2. E também de compartilhar. E eu fico muito feliz de ver elas também querendo fazer esse mesmo movimento que eu estou fazendo. Então, de falar para outras mulheres. Às vezes é falar pelas redes sociais mesmo, né?
e outras não, colocando em prática na igreja onde elas estão, porque tem outras denominações também que participam junto com a gente. Então tem bastante coisa que eu poderia ficar assim horas assim falando de testemunhos de irmãs e não só de casadas, viu? Porque principalmente as solteiras elas falam assim: nossa, que bom que eu tenho a oportunidade de aprender isso, porque eu já estou falando para o meu namorado que é assim, olha, a gente já vai combinando antes. Né, como que vai ser, como que quando eu tiver que parar para ficar com os nossos filhos, porque a gente tem planos de ter filhos. Tem outras mulheres que também falavam assim: eu nem pensava em ter filhos, mas agora, depois do estudo, eu vejo a importância. Então, isso para mim é muito gratificante de ver que realmente aquilo que a gente estuda, a palavra do Senhor está fazendo sentido, porque a palavra nunca volta vazia. Ela vai e ela é uma flecha que acerta o nosso coração, e também ela limpa, né, a água viva que limpa o nosso coração, que nos enche, que transborda e vai para outras pessoas, porque é uma água que vem do trono de Deus que não tem fim. Glória a Deus por isso, né? Uma benção, muito bom. E você comentou, né, sobre a importância de estar sensível à voz do Senhor, das devocionais, né, diárias. Dri, compartilha com a gente, assim, para você, qual é a importância, então, de ter uma vida de oração? Primeiro é assim, falar com Deus, né? Porque quando você ora, você coloca diante do Senhor todo o seu sentimento que você está sentindo, né? Às vezes tem dia que não tá tão legal, aí você coloca. É uma conversa, né? E eu falo assim, olha, para quem as pessoas que nunca oraram, que não têm costume de orar, cada salmo é uma oração. O salmo, o salmista expressa aquilo que ele pensava, aquilo que ele sentia. E muitas vezes, se a pessoa também ela não sabe orar, né, simplesmente falar o que ela está pensando e colocar diante do Senhor e pedir para que Ele fale, para que Ele mostre, né, e em todas as áreas, porque também às vezes a gente pensa assim, mas essa área, né, esse dedinho aqui, não, eu mesmo resolvo isso, mas como é uma comunhão e compartilhar, é entrar no teu quarto secreto, dobrar o seu joelho e orar. E aí, às vezes, você pode pensar assim, mas eu não consigo orar 5 minutos. Mas quando você colocar motivos de oração, olha, eu vou orar pela minha vida profissional, pela minha vida de estudo. Então, só ali já tem bastante, né? Pelos professores, pelos meus colegas, pela minha lição, para que eu tenha criatividade, inteligência, discernimento. Aí, já vai passando. E não é só pedir, né? Também colocar, se tem algo que não é da tua vontade na minha vida, Senhor, me mostra para que eu possa fazer a tua vontade. Você vai abrindo o coração. Então, a importância de orar antes de tudo, né? Antes de começar. Eu aprendi isso muito também com a minha mãe, que a minha mãe é uma mulher de oração. A minha mãe sempre dirigiu o círculo de oração e ela ora sozinha, né? Mas também com as pessoas e pelas pessoas. Então, eu também tenho um caderno de oração que eu coloco o pedido da oração, o motivo e a data da resposta, porque o Senhor, Ele sempre responde. Eu tô nesse caderno, viu? Eu espero estar nesse caderno também. Que eu já pedi. A gente já orou juntas. E então, é importante também, né? Depois que a minha mãe fala receber a bênção, mas quando a gente o Senhor responde, a gente também tem que agradecer, né? Então, colocar e agradecer. E eu aprendi isso também na SAF, a gente sempre ora e tem a revista da SAF,
E tinha uma senhora que ela fazia isso, só que ela pegava as fotos. Olha, ela pegava as fotos, então ela tinha uma pasta. Então tinha, ai, olha, orava pelaquela pessoa e eu achei assim isso muito interessante também, né? Mas de qualquer forma é de você ver o que a oração o Senhor responde, sim, não, espera. E estar sensível a ouvir a voz do Senhor e também a obedecer e ver como Ele é maravilhoso, né? Porque o que nós somos, né? E Ele se importa conosco porque nós estamos em Cristo e Ele está em nós. Então, Ele habita no nosso coração. Então, quando ele faz morada. Então, quando você fala assim, você vai ouvir a voz de Deus, não é assim, ouvindo, né? Tem gente que ouve, né? Eu escuto assim, dentro do meu coração. Li aquela palavra, o Senhor ministrou e eu fico meditando o que eu posso melhorar dentro disso, o que isso tem a ver com o que eu estou passando hoje e o que eu posso melhorar. Então, eu vou anotando os insights também. Eu sempre estou com um caderno ou no bloco de notas para estar atenta a isso, é sensibilidade. Mas a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo na nossa vida, porque ele está em nós, ele habita em nós. E se a gente só vai ouvir se a gente buscar também, né? Só se a gente Gosto que o pastor Arival sempre fala, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Ele sempre fala, né? Esse versículo. E é muito verdade, porque às vezes a gente não pede e a gente não vai receber e a gente não vai, às vezes não vai nem perceber que está recebendo, porque você não está atento àquilo. Quando você coloca diante de Deus, você fica mais atento quando ele está fazendo, né? Quando ele está respondendo. E aí eu queria saber, tem algum testemunho, alguma coisa que você pediu, ou por você, ou por alguma outra pessoa que te marcou muito? Porque às vezes quando a gente começa, né? Eu lembro que eu fui falar uma vez num acampamento para crianças. E tinha uma menina que ela tava com muita saudade dos pais. E ela ficava com dor de barriga, essas coisas assim. E ela não tava conseguindo dormir. E aí ela contou pra mim, eu olhei pra ela e falei: "Ah, Santo Espírito de Deus, mostra pra essa menina que o Senhor responde as orações". E eu falei pra ela: "A gente vai orar agora para que o Senhor tire essa saudade que você tá sentindo assim desse jeito que você não consegue aproveitar o acampamento". E aí eu ia trabalhar e aí no outro dia de manhã eu falei: Amanhã de manhã eu quero ver como é que tá". E eu orei por ela, no outro dia ela: "Tia, eu consegui brincar hoje, eu consegui fazer tantas coisas". Eu falei pra ela: "Você vê como Deus responde as orações?". Então eu acho muito legal que quando a gente tá começando na jornada, Deus é muito bondoso. E ele vai dando pequenas demonstrações pra gente: "Olha, eu tô te escutando, eu tô aqui", mas conforme a gente vai caminhando, aí a gente vai tendo que amadurecer e às vezes as respostas demoram um pouco mais para chegar, né, do jeito que a gente estava aguardando. Então você tem alguma experiência? Eu tenho várias, assim, né, de respostas de orações. Eu tenho, assim, de vários motivos, mas eu vou falar o mais recente, assim, no caso do meu filho Lucas, né? A gente queria muito que ele fosse morar em Santo André, que é onde ele estuda, faz a Universidade Federal, e também ele entrar na Universidade Federal também foi resposta de oração. Ele também estudou bastante, mas é o Senhor que mostra o caminho e para que ele permaneça. Então, ele está há 3 anos já na universidade, ele vai se formar em 2026. Então, esse é uma resposta de oração, né? Ele está na universidade, fazendo o que ele gosta, o que ele se prontificou a estudar. E dele tá lá morando em Santo André é uma resposta de oração, porque, enfim, né, ter um apartamento, ele poderia morar lá numa república e tudo mais, mas nós não queríamos que ele fizesse isso, assim. E nós estávamos orando: Senhor, prepara as condições. E é tão interessante que a gente pede para o Senhor, a gente não sabe como que vai ser, né? Mas o Senhor faz infinitamente melhor, né? Então, hoje ele divide o quarto com um amigo que é irmão em Cristo, também aqui da igreja, que ele também passou na Universidade de Santo André. E é tão interessante que ele ia fazer economia na USP e de repente ele está fazendo engenharia
lá em Santo André também. Então, nós ficamos muito felizes e de ver assim a bondosa mão do Senhor cuidando, preparando e eu vendo ele assim, né, desbravando profissionalmente, logo ele também vai estar trabalhando. E essa é uma graça. Mas assim, eu vejo também na vida das minhas irmãs, né? Tem uma irmã que é a Simone, que a gente ora juntos também na oração das 6h30, com a Jaci no Design Divino, né? Se a Jaci estiver nos assistindo, ela sabe, hoje mesmo, toda segunda-feira de manhã a gente ora. E ela sempre estava pedindo, né, pelos seus filhos, no trabalho, e para ela também. E eu fiquei tão feliz que eu liguei para ela no aniversário dela e passei também uma mensagem. Porque quando é para a gente, claro, a gente fica feliz também, né? Mas a gente vê o Senhor abençoando, respondendo às nossas orações na vida das nossas irmãs. Então, é uma gratidão tão grande ao Senhor e também de ver a felicidade dela, de ver a felicidade dos filhos dela, do Rafa, que está trabalhando. Outro dia encontrei com ele, é só bênção, né? E tudo isso é resposta de oração. E é fé, a gente precisa crer que vai acontecer. Mas a gente precisa ser perseverante. A gente não pode desanimar. A gente tem que ter o propósito, ser perseverante, ser paciente, ser prudente. Porque senão a gente perde a bênção. A gente tem que estar dentro desse foco. Recebemos o recado, né? Recado super dado. E, Dri, a gente sabe que você faz parte, né, de alguns grupos de oração. Você quer contar um pouquinho pra gente quais são esses grupos? Como funciona essa sua participação, esse seu trabalho? Então, assim, a gente tem das 6h30 da manhã, né, do Design Divino, que é toda segunda-feira, que são as mulheres, né, do design mesmo, que a gente se reúne para estar orando juntas, colocamos os pedidos de oração. Enfim, a gente sempre tem uma devocional, uma palavra e uma oração. E a gente se divide em grupos, mesmo online. É interessante de falar porque esse é online. Então, é um tempo que uma irmã conta o que ela está precisando. E a oração é muito importante porque você que ora ao Senhor, né, busca ali com fé, como se estivesse segurando na mão da sua irmã, falando, olha, vai dar certo, vai passar, o Senhor, Ele vai responder, e a pessoa também sente o consolo, o conforto, o carinho da irmã ali junto, porque ela não está sozinha, né, a gente está junto em oração, está ali ligada. E nós também temos o grupo de oração da igreja, que a gente ora junto também com os pedidos, desde de todos os cultos, de todas as sociedades. Agora a nossa igreja em julho faz também aniversário, a gente já está orando pelo aniversário da igreja, pelos nossos pastores, líderes. Então, a gente tem um momento de oração. Mesmo no grupo, a gente ora individual também, né, nas nossas orações. E tem a oração das mães, né, que é com as irmãs, que a gente coloca diante de Deus, apresenta os nossos filhos em oração. E isso é importante porque fortalece a nossa comunhão com as irmãs e o Senhor, Ele quer que nós oremos pelas novas gerações, pelas futuras gerações, pelo legado. E a oração, ela muda, né? Tem aquele livro, Mães que Mudaram o Mundo. É muito interessante esse livro, que fala de pessoas como Billy Graham, como Einstein, assim, no caso, as mães deles, que fizeram a diferença orando por eles. Então, é por isso que a gente ora, porque quanto mais a gente ora, mais perto de Deus a gente quer estar. E aí também é muito importante. Quando eu começo a orar, eu até falo, olha, eu oro antes ou depois, por conta do tempo, né? Porque a gente sabe que é para não se estender muito, mas também não tem como entrar na presença do Senhor e orar
pouquinho, né? A gente tem que se derramar mesmo, né? E uma coisa que eu vejo que a gente precisa fazer é orar clamando, né? Orar clamando pelo nosso país, pelas nossas crianças, derramando o nosso coração mesmo, com clamor, com choro diante do Senhor, para que Ele abra os céus e derrame a sua graça sobre a nossa vida, sobre a nossa sociedade, para que tenham tempos melhores, para que eles fiquem firmes na palavra do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Nós cremos que o Senhor vem neste século, Amém. como o pastor Hernandes sempre prega. Mas a gente precisa orar para que os nossos filhos guardem a fé. Para que ele, como o pastor Arival fala, para que eles sejam mais crentes do que nós. Então, a nossa nossos maiores motivos de oração é pelas futuras gerações. E a gente ora pelos nossos filhos, pelos nossos netos, que a gente nem... Os filhos nem estão casados, mas nós cremos que virão. Amém. E você foi falando e para você que está assistindo a gente, o John Piper fala uma coisa que eu acho muito legal. Ele diz assim, uma mulher que ora, uma pessoa que ora, ela faz muito mais do que um chefe de Estado, do que um presidente. Porque quando nós estamos de joelho, nós oramos para aquele que pode resolver todas as coisas. Então, se você está passando por alguma situação e você está desanimada, não desista de orar. Compartilhe com outras pessoas, com seus amigos. Ore, coloque diante de Deus, porque Ele é o maior interessado em nos abençoar, em cuidar da nossa vida. Tudo que é bom dura tão pouco, né? Nossa, Adri, eu ficaria aqui a noite inteira te ouvindo. Com toda certeza, tão gostoso, né? Então, nós gostaríamos de te agradecer por ter vindo hoje. Passou tão rápido, Passou nosso horário. rápido. Quando a gente vê, já foi. Obrigada mesmo por ter vindo, por ter compartilhado tantas coisas preciosas com a gente. E aqui no nosso podcast a gente sempre dá uma lembrancinha para as nossas convidadas, que é um quadrinho desse, Ai, muito obrigada. com o versículo que é o nosso lema aqui do podcast, que está lá em Lucas 1:38. Ai, que linda. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Amém. Que o Senhor faça. E que o Senhor fale muito aos nossos corações, né? Muito obrigada. Espero que você volte aqui outras vezes para a gente conversar sobre outros assuntos. E você que está nos assistindo, a gente espera você aqui na semana que vem para a gente continuar aprendendo mais da palavra de Deus e continuar conhecendo o que Deus tem feito na vida de tantas mulheres. Então, que Deus te abençoe e até a semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.